Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. Olá, sejam bem-vindos ao Lojinha Eric TDA. Aqui temos muitos temas relacionados ao tempo e não ao espaço. Aqui temos todas as calças que podem te deixar alto o que você precisar. No vídeo de hoje, nós iremos continuar a nossa saga. A saga que você, eu e todo mundo quer ver junto. Fizemos o episódio 1, falamos sobre o episódio 2 e hoje iremos destrinchar o episódio 3, cheio de reviravoltas e sentimentos inoportunos. Sem delongas, Douglas, de maneira sucinta, ordeira e direta, introduza o final do segundo episódio e já faça os seus meandros sobre o terceiro episódio, por favor. No final do segundo episódio, nós tivemos aquele delete de algumas linhas do tempo que aqueles agentes do tempo que ficaram meio perdidos quando ficaram sem o Kang, eles resolveram agir por conta própria e explodir algumas linhas do tempo, algumas ramificações da linha do tempo. E aí você viu várias pessoas morrendo, e aí o Loki e o Mobius ficaram com aquela cara de estão várias pessoas morrendo. E aí, nesse episódio agora, a gente já vê o Mobius e o Loki indo para o passado, para 1990. Não, antes de vocês passarem 80 e alguma coisa, mas eu esqueci a data. Mas eles vão para o passado para achar o Kang do passado, que eu não sei qual é o nome dele. Timeless, né, Zito? Fazendo só mais umas observações sobre o segundo episódio em relação ao terceiro, quando a gente vê a questão das linhas temporais que foram destruídas, né, as ramificações que foram destruídas pela equipe da EVT, que meio que perdeu a linha, literalmente, a gente entende nesse episódio agora que mesmo com as destruições estão surgindo novas ramificações. Então é como se eles tentassem podar a árvore, só que os galhos continuam crescendo. Isso é apresentado pelo Ouroboros junto com a B15 e mais o caçador... eu não vou lembrar o nome do caçador. O caçador sem nome. Que ele tá... Cara, que ele é muito secundário, cara. Eu não entendo aquele cara nessa série. Eu já falei isso no vídeo passado. Pra mim, esse cara tem alguma coisa muito importante. A gente vai descobrir que ele é algum vilão, porque ele é muito avulso nessa série. Ele não entende do que tá falando, mas é um cara estudioso, enfim. Aí a gente tem essas viagens no tempo aí. Eles pegam, né? Na verdade, é como se eles ligassem o ponto... No vídeo do segundo episódio, se você quiser ver, aqui em cima vai aparecer um card. No segundo episódio eu explico mais ou menos a função do timepad. Então ele consegue rastrear os saltos temporais de quem está usando. Então eles fazem meio que o rastreio dos saltos temporais da Ravonna. E baseado nisso eles vão para um tempo, no passado, no mesmo lugar, Chicago, e depois o tempo à frente, Chicago. E eles questionam, né, qual o sentido dela ter feito isso. Eles questionam até que isso poderia ter sido um erro de cálculo dela, de ter ido em tempos diferentes para o mesmo lugar. Só que a gente aqui, né, a gente que tá assistindo a série, a gente percebeu que tem um acontecimento especial, né? A gente tem a apresentação novamente da Nossa Senhora Minuto, só que com as pétalas da cebola, eu nem sei se são pétalas, o nome certo, mas elas são abertas nesse episódio. E a gente começa a entender um pouco mais sobre a loucura que é a Senhora Minuto. A gente entende um pouco melhor a questão da Ravonna e principalmente a gente tem um transbordar do Kang, que nesse episódio ele basicamente tem apresentado como Victor. Caraca, eu esqueci o sobrenome, velho. É muito Timeless, isso. É muito jogadinho assim, tipo, toma. E ele tem todo um arcabouço de personagem esquisito com o cabelo pra cima, tipo meio que um cientista louco. Tem esses traços muito característicos, né? Eu acho que eles quiseram criar uma parada disso. Ele faz umas piadas com o Thomas Edison e tal. Eu achei isso maneiro. E principalmente um fato muito relevante é que a gente entende que a origem da Senhora Minuto, ela foi feita pelo Victor para ter discernimento, mas ela começou como uma ferramenta para a disputa de jogos de xadrez. E a gente começa a entender que essa personagem, por mais simples que ela seja, ela é muito complexa. Toda a história dela até chegar a Senhora Minuto hoje, que a gente vê como uma vilã, tem todo um negócio por trás. E basicamente é o homem bicentenário. É isso.
Só que a diferença é que no Homem Bicentenário ele consegue fazer características humanas. No caso dela, ela é só realmente um holograma. Fala mais um pouco aí, Douglas. Bem, vamos lá, né? Vamos falar a verdade, mandar a real, que eu quero entender se isso vai ser mesmo essa montanha russa, porque no segundo episódio acho que a gente levou um susto, porque primeiro episódio, caraca, o Loki voltou, uou, tipo, eu achei o primeiro episódio melhor que a outra série inteira. Não, tô exagerando um pouco. Mas enfim, o primeiro episódio bonzão. Aí o segundo foi, caraca, que troço chato. E aí veio esse episódio que foi uma coisa assim muito boa, porque já começa com a logo da Marvel em preto e branco, né? E com aquela música de piano, que seria aquela música de piano que fica no fundo de filme mudo, né? Porque eles estão viajando pro passado ali, pra uma época próxima, a época da criação do cinema. E aí eu fiquei assim, caraca, mano, pô, estão fazendo uma homenagem. Eu não tive tempo de pesquisar pra saber se tinha essa intenção de fazer uma homenagem específica a isso por alguma questão de data, mas eu não tive tempo de pesquisar. Mas eu falei, caraca, parece filme mudo, aí entra, aí beleza. Aí no que entra, né, depois tem a parte como você falou, que eles chamam, a Ravonna, como é que eles chamam ela? Não sei o que, aí, não sei falar o nome que eles, outro nome que eles chamam de Ravonna, outra hora de Slayer, né? Aí na hora que vai aparecer o letreiro do Loki, né, também aparece as letrinhas piscando, só que dessa vez o fundo preto e ele como se fosse aquela contagem, né, de quando o filme iria começar antigamente, quando tava começando o filme preto e branco também, aquelas contagens de número. Aí eu já achei essa homenagem legal e eu fiquei assim, revoltado, porque eu tenho quase certeza que em outros episódios de Nologia LTDA falando sobre Loki, eu falei, tipo, Senhora Minuto é quase que um elemento descartável, e você falou, não, tem mais coisa aí. E eu fiquei tipo, tá maluco, é só um relógio de desenho aqui? Só que o que as pessoas vão falar a partir de agora de Senhora Minuto na internet, as piadas que estão já surgindo, esse personagem cresceu literalmente. Ela cresceu muito. E eu fiquei assim, cara, eu tô arrepiado. Um amigo meu mandou um meme pra mim hoje, ele botando lá, tipo, o Senhor Incrível falando, não tinha medo de nada, exceto daquilo. Aí aparece a Senhora Minuto. Tipo, ela virou um troço ali, tipo, na hora que você tava falando, você foi me recordou da Layla né, que é aquela assistente pessoal do Homem-Aranha dos 99, né, que ela é uma mulher bonita ali, pá, que fica falando com ele, ajudando ele. Ela me lembrou a Layla, só que a Senhora Minuto ela fala de um relógio, cara. E é meio estranho aquilo, cara. Eu fiquei, caraca, que esquisito. Tu não lembra da Caraca, como é que é o nome daquela... Uma personagem que usa o vestido vermelho? Que não é a Luluzinha? Mônica. Não, cara. Desses desenhos americanos, que ela usa um tubinho vermelho e tem o cabelo escorrido assim. Betty Boop, né? Isso. Em certos momentos, quando ela começou a se... Porque assim, para explicar para vocês, né? A gente tem um rolê onde a gente descobre que tudo que o Victor fez foi planejado pelo Victor de alguma era, que fez a Ravonna e a Senhora Minuto levarem o manual da AVT, que foi escrito pelo Ouroboros. Então, todo o plot começa aí. É basicamente elas mudando a história de uma outra linha, usando uma linha anterior. E aí o Victor começa a se debruçar em cima daquele manual como criança. Isso é uma cena que é muito maneira, porque assim, a Ravonna não entende o que aquilo ali é. A Senhora Minuto sabe o que é. Então, até porque ela é uma constituição do Victor, né? E aí ele começa a se debruçar e começa com o tempo a criar ferramentas tecnológicas num tempo passado. No Chicago, onde ele apresenta essa ferramenta da energia, o uso da energia, né? Criação de energia, basicamente. Até onde que eu falei que ele fez uma pedra com o Thomas Edison. E assim, cara, o moleque vai se desenvolvendo e vai estudando. E a Senhora Minuto, ela parece muito simples no início desse episódio, porque ela só fala, siga as ordens. Só isso. E aí, é maneiro porque ela mesma faz piadas internas, porque ela parece toda laranjona, depois ela fala assim, você está chamando a atenção, não sei o que. Então, peraí. Ela se adapta e ela vira preto e branco para... Cara, eu achei isso uma piada muito, muito maneira. Porque por mais simples que pareça, cara, é complexo, porque uma inteligência artificial
que tem discernimento e até entende as interações humanas. Isso é maneiro. Pode falar que é besta, é bobo, mas eu acho muito maneiro, porque isso é o uso da inteligência. Literalmente. E aí ela vai se adaptando e ela vai falando as coisas, e a interação dela, ela começa a virar tipo assim, tem hora que a Ravonna tá com ela dentro da bolsa e ela começa a falar com ela, interagindo como se fosse tipo, um personagem de um filme. Aqueles filmes que a gente tá acostumado com aquele das bruxas e do rato, Douglas, que todo mundo se transforma em rato, que as crianças se transformam em rato. Esse filme é assustador. Que a Anna Hathaway fez agora o 2. A noite, isso aí, ela acabou de fazer o 2. E tipo assim, parece essa isso. cena. Aí as pessoas assim, por que ela tá falando? Por que ela tá falando com a bolsa? Aí tipo, começa. E aí o Morbius e o Loki, eles estão meio que correndo atrás dessas linhas deixadas, ou os rastros deixados pela Ravonna, né? Só que assim, a gente percebe uma outra característica que eu acho, minha opinião, tá? Eu tô tentando falar mais rápido pra gente não ficar tão longo. Mas assim, o Morbius e o Loki são seres totalmente diferentes na forma de entender as coisas e de agir. O Morbius fica o tempo todo falando, Loki, você só quer agir por agir. A gente precisa pensar, eu sou um cara mais pensativo, mais cerebral, eu gosto de articular, eu gosto de reparar em todos os detalhes. E o Loki tá querendo, vamos lá, vamos chegar, vamos misturar tudo e vamos ver aparecer. Isso mostra um outro ponto, que eu acho que todo esse tempo o Morbius está aproveitando os momentos que ele está passando. Porque parece que pra ele é praticamente tipo uma festa todo dia. Quando ele tá comendo, ele gosta de provar as comidas de outros lugares. E eu acho isso muito maneiro, porque é um personagem que, teoricamente, ele não tem vida. É isso que é o mais estranho. Mas ele é tão cheio de vida, mesmo não tendo vida, e ele é tão pragmático, mas sendo tão espontâneo. Cara, e aí, no decorrer, a gente tem algumas referências aos deuses nórdicos do início, o Loki faz umas piadas, como se esse povo é meio burro, né? Tipo, eles pegam uma coisa fazem uma imagem tão simplista do que o negócio é tão complexo. Aí eles botaram o personagem que o Loki achou que fosse secundário pra história dos terráqueos, né? De Midgard. Só que, na verdade, em Midgard a gente conhece o soldado. Então, assim, cara, aí ele até faz uma piada com o Thor, não é tão alto assim, não. Tipo, meio que bolado, né? Porque ele se sentiu um pouco depreciado. E aí, nesse rolê todo, a gente tem a primeira interação do Loki e do Morbius com... E aí, cara, eu estou muito irritado. Vou falar uma coisa aqui que pode soar um pouco, sei lá, machista. Mas, cara, o que aconteceu com o cabelo da Sylvie? Ela está muito estranha. Eu não gostei daquele corte de cabelo. Caraca, eu precisava falar isso, eu precisava externalizar isso, porque eu achei horrível. Porque não falam isso. Ela parece muito mais velha. Tudo bem que ela tá nos anos 70, sei lá, 70 eu acho. Ela tá muito mais velha, ela não parece ser a Sylvie do início, que eu me apaixonei por ela junto com o Loki. Desculpa, foi um momento meu só pra falar. Vai lá, Douglas, fala um pouco que eu me exaltei. Cara, eu achei bravo que o que acontece? Cara, isso é muito louco, isso, sabe? Isso é muito louco porque isso joga a gente lá pro começo dessa história toda, que é assim. Esse episódio ele é bom porque a ação dele é mais contínua, né? Tem bastante ação. Não tem voltinha de ficar indo para um lado e voltando para o outro. Ele já leva... Tem, né? Tem? Tem, o Loki e o Morbius indo para os lugares, depois indo para outros lugares, botando as roupas da época, comprando um jornal. Aí, tipo, eles andando e comendo. Como você falou, tá mostrando que o Morbius meio que tá se divertindo, né? Sim. Mas eu percebi que eu não consigo me afastar dessa ideia, que é assim, eu gosto de como as coisas são trabalhadas aqui, porque, mais uma vez, os poderes do Loki são usados de um jeito bem legal, como poderes do Loki. O que ele faria em diversas situações, e ele usa a magia dele, né, bastante, aquele negócio de um cara irrita ele, isso lembra muito o que você falou agora, que o Morbius está se divertindo, porque tem um cara que esbarra no Loki nessa feira de Chicago, né? E aí o cara é mal educado com ele, e o Morbius veio e fala assim: vai lá, faz o que você faz aí. Aí ele vai, instala o dedo, sei lá, ele faz alguma parada, e o cara some e aparece lá fora, tipo. E o Morbius tá vendo esse tipo de coisa, ele tá gostando. Tipo, ele poderia estar falando: não mexe na linha do tempo, não faz magia aqui. Aí ele só vira e fala: esse é o grande Loki, vocês podem vê-lo na noite tal, em tal festivais, assim, né, fazendo aquele disfarce rápido, mas ele tá curtindo a parada, né? E eu achei que ficou legal, porque o encontro do Loki com o Victor, você vê que o Loki, ele sempre teve rumando essa parada, desde o começo, desde os Vingadores, desde o lado do Thor, ele é que tá arrumando essas paradas os encontros do universo, quando eles se encontram, e você pensa, isso vai acabar. Só que eles fazem uma série do Loki, onde ele é o primeiro
a lidar com o grande antagonista do momento da Marvel agora. E tu fica, caraca, sempre vai ser o Loki, gente. Será que quando que eles vão parar com isso? Continua sendo o Loki, né, que tá lidando pela primeira vez com o Kang. E aí, quando ele encontra com esse Victor Timeless, você vê que o Victor, o trambiqueiro, ele é um deus da trapaça. Quer dizer, ele é o humano da trapaça, igual o Loki. E aí tem essas brincadeiras com a... Tem uma parte que acho que passa no jornal, a Senhorita Minuto, e ela tá com o formato daquele filme, daquela lua, do filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, e eu fiquei assim pensando, cara, isso é muito bravo, parece que eles realmente estão fazendo assim, eles estão dando aquele doce assim pra quem gosta de cinema, porque, e quem conhece essas partes mais antigas, né, porque eles colocam o Loki, que é esse personagem da magia, pra encontrar com o Timeless, e ele ficar meio que olhando pra ele e pensar assim, você nota que ali na nuance, nesses micro movimentos faciais desse ator, eu esqueci qual é o nome dele mesmo, o cara que faz o Loki, você vê que ele tá meio... Middle, né? Como é que é? Eu esqueci. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Ele tá meio que admirando o personagem do Kang, ele tá meio que admirando ele tá se vendo um pouco ali do tipo, cara, ele é um cara que se vira na vida enganando a galera, sabe? E não confia em ninguém. Ele tem muito a ver com ele. Eles estão entrando numa certa dualidade ali. E aí você vê que, eu acho isso legal porque tem essas referências ao cinema mudo, à Viagem à Lua, e é aquela questão de a magia do cinema que a gente sempre conversou, né? A magia do cinema. Então, o Timeless, que é um cara da tecnologia, né, ele tá encontrando com o Loki, que era feitiçaria, e o Méliès, antes de ser cineasta, antes de fazer vários filmes, ele era ilusionista. Aí eu fico pensando, cara, como essas coisas ficam se chocando, se encontrarem a questão da tecnologia com, né, você falou que ele cita o Edison, Thomas Edison, a questão da eletricidade, tá falando das coisas, então isso fica se chocando e conversando o tempo todo, né? E eu achei isso maravilhoso, assim, muito legal, divertido. E quando aparece a Sylvie, que você falou do cabelo, isso eu não acho que é o mais importante, mas eu acho que ela tá desgovernada, ela tá muito louca, sabe? Ela só parece aquela espada gigante e eu vou matar esse cara. E foi o que ela prometeu, não foi? Que ela falou, eu vou te matar aqui e se parecer outro de você, eu mato de novo, né? Eu vou matar todos os que aparecerem de você. E fica aquela perseguição louca, mas que ela tá fazendo sentido com a história, com tudo que a gente tem visto até aqui, né? E deixa uma tensão maior, né? Até que chega nos finalmente, né? Acho que chega nos finalmente nessa loucura, e a Senhorita Minuto em certos momentos dando em cima do Timeless descaradamente, ficou um negócio meio perturbador. Não, pô. Ela se declarou pro cara, ela começou a tentar criar um rosto, ela tentou projetar o rosto dela tanto num modelo, modelo não, como é que chama esse negócio? Esses bonecos de loja, né? Como é que é o nome? Esqueci agora. Manequim, cara. Manequim. É porque eu lembrei de manezinho. Mas enfim, ela tentou meio que criar, aí ela foi assustando o Victor com um tempo e ele acabou aprisionando ela de volta no time. Victor, não, todos nós, foi assustando você, eu. Todo mundo que tava vendo isso ficou assim. Cara, não me assustou não. É porque assim, olha só, eu vou tentar ser rápido. No filme do Jason X, a gente percebe que a tecnologia ela pode criar relações com humanos, e aí, a partir do momento que você dá o poder a ela de ler as variações. Jason. É mesmo, tem razão. Se você for pensar que ela é livre, assim, os limites da tecnologia não existem, então ele meio que dá o direito dela ter quase uma alma, como no Eu, Robô também, fazendo menção a vários filmes que tem esse tipo de relacionamento, né? De certa forma, né? Porque eu achei que o robô tava mulher se apaixonando pelo robô, o robô se apaixonou por ela. Só que o Will Smith tava lá também, né? Enfim, assim, a gente tem esse choque, né? Aí a gente tem a Ravonna voltando, né? Porque ela, meio que foi abandonada pelo Victor, porque ele tava pensando que tava um crime entre eles, e ele ficou bolado quando ela falou para parceiro. Aí ele arrumou outro parceiro, que foi a Senhora Minuto, e aí no final das contas ela volta pra tentar desintegrar, começa a meio que usar, né? Fala assim, agora você tem que me seguir, porque eu sou mandatório aqui. Aí aparece o Loki, aparece o Mobius e depois aparece a Sylvie. E aí o rolê é totalmente aleatório, ninguém sabe quem quer matar quem. E aí no final das contas, o Victor, sendo tramiteiro que ele tem o poder da argumentação.
e ele convence a Sylvie que não é porque você é igualzinho a uma pessoa de uma linha diferente da sua, que você é essa pessoa. E faz muito sentido. Tudo bem que os erros que ele comete, a princípio, estão interligados, né? Porque a gente vê que existe um mundo de Kangs. Não é uma pessoa Kang. Então, todos eles se unem com um único propósito. Mas esse Kang, teoricamente, essa variante, ela tende a ser diferente, mas porque ela foi inserida em cenários que ela não estava preparada, né? Porque, teoricamente, esse Kang, eu acho que ele não passaria por tudo isso. Porque o Kang que fez o Kang final, né? Eu acho que ele passou por outro. E, no final das contas, o Loki consegue convencer a Sylvie junto com o Victor. Ele e o Mobius voltam para a AVT para tentar resolver e criar o TA do tempo, né? Que o Ouroboros já tinha dito. E a Ravonna é mandada de volta pra casa do Kang, né? Com o Kang morto. Caraca! A Sylvie não mata ela. Jogada maneira. A Sylvie fala, eu passei tanto tempo imaginando tantas formas de matar você, que no final das contas, tipo, eu perdi o propósito. E vão as duas, né? As duas são jogadas lá. Então, eu não entendi muito bem essa parte. Dinheiro, cara. Eu posso ter perdido algum momento onde a Ravonna pega o Tempad do Victor. Porque o Tempad estava com ele. Mas em que momento ela pegou dele? Porque eu não vi. Porque ela estava o tempo todo com aquele desintegrador na mão. E quando a Sylvie aparece, a Sylvie joga todo mundo longe. Então eu fiquei meio na dúvida por que ela tinha o Tempad. Porque teoricamente, se ela tinha o Tempad com a Senhora Minuto, ela conseguiria voltar a fazer uma nova porta do tempo e voltar, mas eu não entendi muito bem. Mas aí no final das... Tipo assim, o que a Sylvie fez? A Sylvie basicamente só jogou ela para um outro lugar e ela ia voltar de volta. Ela vai voltar. Mas assim, não sei. Mas essa é a parada, talvez seja já, assim... Esse episódio foi tão bom e tão direto que talvez seja isso, né? Mostrando pra gente, né? Olha só, ela chegou aqui, ela foi mandada pra cá, mas ela já tem um jeito de voltar. Ela já tá aqui com a Senhora Minuto, então... Mas pensa bem, olha só. Então, basicamente, é a Sylvie dando oportunidade pro acaso continuar agindo na história. E aí ela não vai resolver o que ela quer. Porque ela quer viver no McDonald's lá nos anos 70. Só que, tipo assim, se ela deixa a Ravonna ter acesso, ela pode voltar e destruir todas as linhas do tempo novamente, e a linha do tempo dela corre perigo. Aí não faz muito sentido. Tudo bem, eu tenho que entender ela não matá-la, mas eu não entendo ela mandar ela de volta, tendo poder de volta, de pegar o tempo e voltar. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. O episódio. Porque você acha que ela tinha que matá-la, né? Não, eu acho que ela tinha que prendê-la. E principalmente o descaso com a Senhora Minuto. Porque, olha só, aí mais um tópico que a gente tá falando, a gente vai se perdendo no meio das histórias, que é sobre a Senhora Minuto, é o seguinte: a gente sabe que ela parou de aparecer. A AVT, lá quem tá na AVT, né, que é o Ouroboros, a AV15 e o Caçador, que eu não sei o nome, eles estão pensando em chamá-la. É porque aquele maldito, ele tem relevância nesta bodega. Eu sei que ele tem. Ele tá me irritando. Tem 3 episódios que ele tá me irritando. Na verdade, ele me irritou na primeira temporada, mas eu achei que ele fosse um qualquer. Nessa terceira temporada, eles estão dando muita relevância pra ele. Ele tá no meio do pessoal. Esse cara tem alguma relevância nessa história. E ele vai me provar que eu tô pensando certo nele, porque eu tô a pulga atrás da orelha dele. Mas enfim, a gente vai descobrir que, na verdade, a Senhora Minuto, ela é tipo a salvação da AVT momentânea até aparecer um novo Kang. Eu não uso esse termo que o Douglas usa lá de senhor de todos os tempos, sei lá, não gosto assim que eles falam aí. Pra mim é só Kang e Victor. Aquele que permanece. Aquele que permanece é uma merda de nome. Eu gosto de Kang ou Victor. Falei Kang. Agora, aquele que... Não, todo mundo usa essa porcaria, aquele que tem um tempo, aquele que tem um minuto, aquele que tem um caramba. É aquele que tá atrasado. É aquele que tá atrasado. É esse cara aí. E assim, eu quero entender assim, em que momento a Senhora Minuto ela faz parte de todo o negócio. Ela tá a par de todos do Kang original. Então eu acredito que ela tem um poder muito mais relevante. Mas agora eu tenho dúvida se ela só é a inteligência dele tapada no corpo. Isso basicamente quebra todo o clímax, porque pra mim ela era a vilã da parada. Agora, se ela conseguir arrumar um corpo, aí muda de esfera. Então, eu acho que a gente já... A gente não sabia que estava preparado para a Senhora Minuto, mas a gente está preparado, né? Eu gosto de como, sem querer, eles referenciam todo o começo desse universo Marvel, que é a Senhora Minuto, ela tem alguma coisa, lembra, a ver. Ela pode tocar em alguém? A Senhora Minuto? Ela toca nas coisas, né?
No momento Ela que ela toca tá na nas bateria, ela vai Porque- tocando nas coisas e alisando. Ela começa a alisar o bagulho lá. Tem uma aura de luz embaixo dela que eu acho fantástica, que deixa ela muito. Ela parece muito palpável. E ainda assim ela é meio espectral, ela parece etérea, parece uma coisa de luz que a gente atravessa, né? E a gente foi apresentado a holograma desde o começo lá com o Homem de Ferro, tá ligado? Isso que eu acho maneiro, tipo, conversa. Só que o Timeless, ele tem a liberdade de fazer um bonequinho de relógio que parece um desenho animado, né? Que é surreal, enquanto lá o Homem de Ferro tá no primeiro filme lá projetando as paradas com um monte de holograma que é muito mais retilíneo, muito mais parecido com elementos matemáticos. Ele tem essa Senhora Minuto que é um super desenho animado assim, e ela parece ser super palpável ainda assim, né? Então a gente o campo já estava preparado pra gente entender a Senhora Minuto, só que a gente sente uma coisa, um nervoso. O Jarvis mesmo, antes de ser o Visão, né? Antes de ter um corpo, né? Eu não digo que o Jarvis virou o Visão, mas ele, né? Antes dele Tem a essência do meio que Visão, se tornar, de ser essa essência do Visão, ele era uma coisa que ficava ali falando com a armadura, e ele tinha personalidade, né, a ponto de tentar proteger a humanidade contra o Ultron, esse tipo de coisa. Então assim, eu tenho que fazer minha meia-culpa aqui e admitir que eu estava errado de meio que tá sempre rindo ou achando que ela era inofensiva, a Senhora Minuto, que ela é só uma assistente e ela, não sei, eu acho que ela vai mudar realmente, ela realmente nesse jogo de xadrez, acho que ela vai virar esse jogo todo aí, né? Pra deixar porque louco. Além do Kang, ele é alguém que sabe, né? De tudo. E assim, a última ressalva que eu quero fazer. Como é possível fazer aquela torta de limão com aquela cor tão verde que parece vômito? Ela parece... Não é linda? Ela parece o curso do Ghostmaster lá, o Geleia. Aí eu fico assim, toda vez que eu não sei se vocês não sei se vocês têm problema mental assim que nem eu, porque assim, quando eu vejo o final do Loki, eu tenho que sempre deixar e olhar todos os detalhes que vão passando. Aí eu vejo uma série de coisas que não fazem sentido ou fazem sentido. Dessa vez, eu já tinha visto isso outra vez. Tem uma foto que tem um close sobre o buraco negro. Cara, eu tô criando uma teoria na minha cabeça que eu estou escrevendo ela ainda. Eu vou falar num vídeo, antes de terminar a série, eu pretendo fazer um vídeo onde eu fale sobre isso. Porque essa teoria do buraco de minhoca está totalmente interligada com todos os temas. Aí eu tava vendo uma entrevista do Sérgio Sacani falando sobre o buraco de minhoca. Uma entrevista não, ele falando na academia com alguém sobre buraco negro, buraco de minhoca não. Que tudo que encosta, existe um limiar onde se você não encostar no buraco negro, você não vai ser absorvido por ele, existe uma linha. Aí fizeram até uma comparação com a piscina sem fim, que é aquela piscina que ela é reta, você acha que ela não tem fim, mas ela tem fim. E ele falou sobre essa questão do buraco de minhoca. Eu acredito que o buraco de minhoca tem uma ligação total com a história. A gente está se aproximando do buraco de minhoca, que vai ser a destruição de tudo, é a absorção de todo o universo, né? E eu acho que essas ramificações elas estão criando, mal comparando, você que assiste os Simpsons, a Lisa começa a criar um buraco negro na parte de baixo da casa dela, e esse buraco negro ele começa a comer as coisas por causa do tempo. Depois de uma parte do tempo, as pessoas começam a usar o buraco negro para jogar lixo dentro dele. Então eu acredito que esse buraco negro vai ser uma chave grande, mas é uma teoria minha. Só porque eu fico vendo essa porcaria toda vez e fica me criando. Mas eu ainda não consegui escrevê-la totalmente, ainda faltam alguns detalhes que ainda não estão claros. Mas você que gostou desse vídeo, alguma consideração a mais, Lucas? Não, eu vou guardar considerações para os próximos episódios. Eu tô muito feliz mesmo. E eu quero que continue assim, essa vibe aí. Se o buraco de minhoca... Eu insisto muito no buraco de minhoca. Se o buraco negro aparecer nisso daí, eu vou ter que ganhar o dinheiro da Marvel porque eu quebrei o plot todinho da parada. O buraco de minhoca é do primeiro Thor. Não, eu cismei com o buraco de minhoca, buraco negro. Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, clique no sininho para receber as notificações. Seja feliz, se inscreva. Não, deixa o seu like, né? Eu acho que eu não deixei o seu like. Não, você não deixou o seu like. Você aí, deixa o seu like. Não esqueça de também clicar no sininho para receber as notificações. E principalmente, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Por quê? Você é uma pessoa boa de coração. Às vezes você tem um momento meio Loki, em outros momentos você é a Senhora Minuto, que você quer seduzir aquela pessoa que não está interessada em você. E depois você vira... depois você é um Mobius, você quer só viver o momento, você quer aproveitar, você quer provar das delícias, dos quitutes das cidades diferenciadas onde você vive. Então, boa noite, Rio. Tchau, Brasil. I'm destined, I don't need those with a Weston. Fuck is catching.
distant, taking shots with all your